Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é a primeira aula síncrona com vocês. A gente está utilizando a partir de hoje o Zoom. Ele é uma plataforma, não é nova, né? Mas muita gente já tem ela no computador. E a gente optou por ela porque ela grava na mesma plataforma, sem precisar utilizar o aplicativo. Nós estávamos utilizando um aplicativo, só que ele fica de uma certa maneira complicado o uso para algumas pessoas. Então a gente optou por adquirir a própria disciplina, né? Juntamos um dinheiro, todas nós dividimos o valor e optamos por isso para facilitar. Então, hoje pode ser que algumas pessoas tenham problema realmente para entrar, mas a gente optou por começar com essa aula, porque ela é uma aula um pouco mais curta, ela vai ficar gravada, não tem grandes complexidades, né? Para que a gente consiga aos poucos ir se adaptando a essa plataforma. Então, ela vai ser gravada, essa aula vai ser disponibilizada lá no AVA para todo mundo acessar. Então, se alguém por acaso não conseguir entrar hoje, não tem problema, ela vai ficar lá. O ideal é entrar justamente na aula síncrona, porque se tiver alguma dúvida, vocês podem, né, perguntar na hora, então é mais prático. Mas quem tiver hoje, por acaso, dificuldade, né, justamente como as meninas falaram ali, às vezes não baixou ainda, apesar de ele ser bem tranquilo, bem fácil, bem levinho, mas, né, a gente não pode garantir que todo mundo consiga ter acesso, tá? Então, ela vai ficar lá disponível, depois se alguém tiver dúvidas, pode me mandar em relação a essa aula, não tem problema. Eu só quero saber se para todo mundo está chegando bem o som, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Podem colocar aqui no chat que eu estou vendo. Quando eu começar a apresentação, eu não vou mais conseguir ver o chat. Ótimo, gente, obrigada. Então, eu vou pedir até o auxílio aí da Úrsula, que é a representante. Se tiver algum comentário no chat, alguma pergunta durante a aula, ela pode ligar o microfone aqui e me chamar dizendo que tem uma pergunta, porque como eu não vou conseguir ver o chat, vai ficar mais difícil de eu acompanhar vocês, tá bom? Mas qualquer pergunta, fiquem bem à vontade. Na verdade, não é bem uma aula, né? É um encontro, a gente vai conversar algumas coisas, é bem o início da disciplina, certo? Então, fiquem bem à vontade, bem tranquilos, não se preocupem, se tiverem alguma dúvida, perguntem, não fiquem com vergonha, tá? Podem perguntar à vontade. Vai sair de novo, tá? Acontece isso. As tecnologias, elas nos ajudam, mas às vezes elas nos atrapalham um pouquinho, tá? E, como todo mundo sabe, né, estamos todos em home office, né? Na verdade, trabalho remoto que nós estamos. E é muito comum, né, a gente ouvir latido de cachorro, campainha. Então, me desculpe se acontecer algo assim, a gente está em casa, então a gente está suscetível a acontecer essas questões, tá? Deixa eu ver, tem alguém mandando mensagem aqui. Ótimo, teve pessoas que não estavam conseguindo entrar e já conseguiram. Bom, vamos dar início aqui, né? A aula ela não vai durar as 2 horas e meia, né? Essa atividade vai durar 2 horas e meia, então o primeiro momento é essa aula síncrona com atividade expositiva, conteúdo expositivo, e depois eu vou abrir um chat, eu vou abrir um fórum para tirar dúvidas sobre os métodos contraceptivos. Então, quando a gente chegar nessa altura da aula, eu explico novamente como vai funcionar, ok? Eu vou compartilhar a apresentação e eu só tenho uma dúvida, eu testei, funcionou com som um pouco baixo, aí vocês me digam, podem abrir o microfone para falar se vai funcionar na hora que eu exibir um vídeo. Aí tem um vídeo aqui, mais para frente um pouquinho eu vou exibir ele para vocês, então eu vou precisar saber se vocês estão conseguindo ouvir o vídeo, tá? Vocês vão ver ele, mas não sei se vocês vão conseguir ouvir, tá bom? Então, só para a gente começar aqui, eu vou compartilhar a tela. Agora vocês estão vendo minha tela aqui. Aqui é o plano de aula. Deixa eu colocar ele bem no cantinho aqui.
Aqui é o plano de aula, então, da aula de hoje. Bom, planejamento reprodutivo, ele tem um total de 5 horas, 2 horas e meia, que foi aquela atividade que a gente fez de interação no fórum sobre os direitos reprodutivos. Temos mais 2 horas e meia agora, que é o que eu falei, essa aula expositiva, mais tira dúvidas depois no próprio fórum, que eu vou colocar no AVA para vocês, tá? Então, os objetivos: conhecer as políticas públicas que regulamentam o planejamento reprodutivo, refletir sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Então, esses 2 objetivos nós já trabalhamos na atividade passada. Compreender o ciclo menstrual e o processo de fecundação, e conhecer os métodos contraceptivos existentes e disponíveis no SUS, sabendo orientar seu uso adequado. Então, conteúdo programático, planejamento reprodutivo e os direitos sexuais e reprodutivos, o abortamento inseguro como uma problemática de saúde, o ciclo menstrual, fecundação e métodos contraceptivos. Então, como procedimentos didáticos, foi o fórum primeiro e a aula síncrona, expositiva e dialogada sobre o ciclo sexual e reprodutivo feminino e introdução ao planejamento reprodutivo. Então, os recursos: imagens, vídeos, artigos científicos, de avaliação por meio da participação dos alunos em todos os procedimentos didáticos, e as referências, aqui as básicas, né, que são os 2 livros que a gente utiliza muito, e aqui as complementares. Esse plano de aula já está disponível no AVA, então quem tiver interesse ou precisar consultar as bibliografias, elas estão disponíveis lá, certo? Então, eu vou minimizar ele. E vamos iniciar aqui. Deixa eu puxar isso mais para o cantinho aqui. Aí. Ok. Então, a aula é sobre ciclo sexual. Opa, desculpa, gente. É sobre ciclo sexual e reprodutivo feminino e introdução ao planejamento reprodutivo, ciclo menstrual, fecundação e métodos contraceptivos. Então, o que acontece, né? Nós temos, basicamente, a gente se divide a vida da mulher, né, em 2 ciclos. Um, que é o reprodutivo, e o outro não mais reprodutivo. E hoje, como a gente interagiu no fórum e conversou sobre isso, a gente tem muito mais voltado o cuidado para a mulher que está em fase reprodutiva, né? Através dos cuidados com a gestação, controle de câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, a gente tem muito mais voltado os cuidados, o planejamento todo para a mulher nessa fase reprodutiva da vida dela. A não reprodutiva é como se ela tivesse esquecida pelos serviços de saúde. Então, até no fórum alguém colocou, né, que é pouco visto mulheres, né, na idade não reprodutiva, e quando elas são vistas, não é muito para trabalhar essa parte do ciclo mesmo, ou para controle de câncer de mama e colo de útero, que algumas fazem até uma determinada idade e depois não fazem mais, ou é para diabetes, hipertensão. Então, elas já entram na categoria atendimento aos idosos. Não se vê a mulher de uma outra maneira. Então, a gente fala tanto do cuidado integral, dessa integralidade, mas a gente acaba não vendo a mulher realmente como uma pessoa que tem várias fases na vida. E só porque ela deixou de ser reprodutiva, ela passa a não ser mais enxergada como uma mulher. Então, é mais uma coisa relacionada a esse estigma que a gente comentou lá no fórum em relação ao corpo feminino, né? Bom, então a mulher, como a gente falou, tem as 2 fases, e quando ela entra na fase não reprodutiva, essa fase é conhecida como climatério. O climatério, ao contrário do que a gente acha, é diferente da menopausa. Então, às vezes a gente usa climatério e menopausa como sinônimos. Só que eles não são sinônimos, eles são momentos diferentes da vida dessa mulher. Então, o climatério é tudo o que envolve, desde o momento em que ela começa a ter os primeiros sinais e sintomas da menopausa e vai até uns 2 ou 3 anos após ela ter tido a menopausa. Então, a gente chama de climatério esse período que se estende mais ou menos até os 65 anos. E inicia por volta dos 40. Claro que não é uma regra geral. Isso aqui é um conceito. Tem gente que não vai iniciar aos 40, vai iniciar aos 45, 50. Depende muito do corpo de cada mulher. Então, acontece que ela não vai ter
exatamente cheguei aos 40 e agora vai começar, né? Não é bem assim que funciona, né? Então, depende de vários fatores. Mas, geralmente, por volta dos 40, começa a aparecer alguns sintomas, começa o declínio reprodutivo, né? Começa a diminuir a quantidade de óvulos que são amadurecidos lá no ovário, depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, isso estende mais ou menos até os 65, 70, algumas mulheres até 75 anos. Então, o climatério é todo este período que envolve a diminuição dos hormônios sexuais produzidos pelos ovários. Quando a gente fala em menopausa, então a gente fala na última menstruação. Menopausa é o último evento, a última vez que essa mulher menstruou, e ela não pode ter menstruado depois de um ano. Então, menstruou hoje, se ela não menstruar daqui a um ano novamente, né, nem um mês nesse período de um ano, então ela teve a menopausa, que é a última menstruação. Na menopausa, ainda a gente tem 3 classificações: a pré-menopausa, a perimenopausa e a pós-menopausa. Então, a pré, já diz, né, antes desse período, antes dessa parada. A perimenopausa é o período entre a pré e a pós-menopausa. Então, quando a gente fala em peri, é um período que está no entorno de um evento. E a pós-menopausa, então, né, depois da menopausa. E a menopausa, ela ocorre em média aos 50 anos. Hoje em dia tem acontecido mais tarde. Antigamente, as mulheres menstruavam, às vezes, um pouco mais cedo, com 12, 13, 11, até 10 anos. Hoje a gente tem, mas já é bem menos. E a qualidade de vida também faz a forma de alimentação, os exercícios físicos, os medicamentos. Como essa mulher se cuida, também vai determinar um pouco quando que ela vai ter a menopausa, essa parada da menstruação. Então, em média aos 50 anos, mas ele pode acontecer depois, 55, 60. Então, é uma média, né? Não dá para a gente ter isso como uma regra geral. Mas, em média, ela vai acontecer nesse período. Depois, a gente vai ter uma aula que vai falar exclusivamente sobre o climatério, mas é já para vocês irem se localizando em relação a essa divisão entre fase reprodutiva e fase não reprodutiva do ciclo da mulher. Então, a maioria das mulheres, né, que estão no climatério, elas apresentam algum tipo, como eu falei, de sinal ou sintoma, que varia muito, né? Vocês podem perguntar para mães, avós. Tem umas que falam que sentem muitas coisas, né? Aqueles calorões, né? Aquela coisa que molha o suor, né? Que molha toda a nuca. E vocês vão ver que é muito variado. E esses sintomas, eles são chamados de síndrome climatérica. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho isso depois na outra aula. Embora no Brasil a maioria das sociedades científicas considerem como um problema, né, uma endocrinopatia, como se fosse uma doença, o climatério, a Organização Mundial de Saúde, ela confere ao climatério como uma fase biológica. Então, é uma coisa natural e realmente vai acontecer, só não vai acontecer se a pessoa falecer antes. Caso contrário, ela vai passar por isso mais cedo ou mais tarde. Então, ao contrário do que muitas sociedades colocam, que é uma endocrinopatia, é uma doença, ela precisa mudar um pouco isso e começar a ser considerada como uma fase biológica da vida da mulher. É uma fase por qual ela vai passar, assim como ela passa na adolescência pela menstruação, depois pela fase reprodutiva e depois pela fase não reprodutiva. Então, às vezes, até encarar isso como patológico dificulta o trabalho, dificulta lidar com essa mulher, a comunicação com essa mulher, né? Então, fica bem mais difícil quando a gente enxerga isso como uma doença, né? Sendo que ela tem determinados impactos que a gente pode melhorar, tratar, cuidar, mas não tem um tratamento, justamente porque é algo fisiológico, é um processo que vai acontecer de involução das capacidades e das funções reprodutivas. Até aqui, ok, gente? Tudo tranquilo para vocês? Úrsula, pode abrir o microfone para falar se está ok ou não, porque eu não estou acompanhando o chat. Tá ok, Eveline. Bom dia a todos. Então tá bom. Seguimos aqui. Bom, então a gente tem a anatomia, né, desse aparelho reprodutor feminino e masculino, e no momento agora a gente vai se deter ao feminino. Isso aqui, gente, já tá, ó, batidão para vocês, né? Certeza que vocês já viram inúmeras vezes o sistema reprodutor feminino lá da anatomia. Então, para a gente conseguir lembrar
um pouquinho, só trazer, reavivar a memória, o aparelho reprodutor, né, o sistema reprodutivo, que é composto pelo ovário, pelas tubas uterinas, né, pelas duas, direita e esquerda, exceção quem não nasce com uma só, mas normalmente são duas tubas uterinas. Tem o útero, que está ali, né, sinalizado para vocês, e a bexiga logo embaixo. Então, vocês conseguem perceber a localização da bexiga e do útero. Então, só uma observação que a gente vai começar a ver isso amanhã, quando começar a trabalhar com os estudos, por que que a gente fala que o útero ele vai crescendo quando a mulher está grávida e vai pressionando todos os demais órgãos que estão ao redor dele, e principalmente a bexiga, né? Porque ele sobe para frente e ele acaba pressionando essa bexiga e diminuindo o espaço dela, assim como ele vai um pouquinho para trás também e pressiona o reto. Então, vocês veem que ele toma conta da cavidade abdominal, mas esses dois órgãos são os que são mais comprimidos, mais pressionados numa gravidez. Então, a gente tem aí o útero e logo embaixo dele o colo e a vagina, né, o canal vaginal. Então, se a gente pegar o útero de frente, né, como que a gente vê ele? Ele é dividido em fundo, corpo, o colo, então são 3 partes, e tem aquela cinturinha que a gente chama ali de istmo, né? Todo estreitamento é um istmo, mas as partes do útero, fundo, corpo e colo. Então, quando a gente fala, lá na gravidez, vocês vão ver a gente falar, tem que palpar o fundo uterino. Então, a gente vai procurar essa região aqui, palpando o abdômen da mulher, para saber onde está o fundo uterino e poder medir a altura uterina, né? Quanto aquela mulher tem, quanto aquele bebê está crescendo, quanto esse útero está crescendo durante a gestação. E por essa altura uterina, a gente consegue mais ou menos aproximar a idade gestacional também, além dos outros métodos que a gente utiliza para cálculo da idade gestacional. Então, aí o fundo uterino, o corpo e o colo, onde é feito o exame preventivo do câncer de colo de útero. Então, olhando ele de frente, temos as duas tubas uterinas, como eu falei para vocês. Aqui, como essa imagem foi retirada do Resende mais antigo, ainda está com a terminologia antiga, de trompa uterina. Então, antigamente, vocês já devem ter ouvido, trompa de Falópio, né? Falópio é o nome da pessoa que descobriu essa estrutura. Então, eles chamavam de trompa de Falópio. Depois trocou o nome, né? Anatomicamente, passou a se chamar tuba uterina. Essa tuba uterina também tem as suas partes, ela é dividida entre as partes, o istmo, a ampola e o infundíbulo, né, do centro para a borda dele, e lá no infundíbulo, ele é tipo umas mãozinhas, como vocês estão vendo à esquerda aqui, essas mãozinhas que é as que vão captar o óvulo quando ele sair do ovário. Então, vocês veem que a mãozinha fica muito pertinho do ovário ali, para no momento que o óvulo sair, ele captar, levar para dentro, o óvulo vai fazer todo o trajeto pela tuba uterina, então vai passar ali pelo infundíbulo, pela ampla e pelo istmo, e vai cair na cavidade uterina. Então, se a gente fizesse um corte transversal nesse útero, né, a gente ia conseguir ver o quê? Essa forma que vocês estão vendo aí. Então, o ovário, que é uma massa bem densa, a tuba uterina é oca, né? Ela tem uma camada externa, mas ela tem uma luz que a gente chama por onde vai passar esse óvulo. O útero com a cavidade uterina, que dá para perceber bem direitinho. As partes, como eu falei, né? O fundo, a ampola, o istmo de toda ela ali, o orifício interno, o orifício externo do útero, a vagina e lá embaixo a parte externa, né? Que a gente olha que são os lábios maiores e os lábios menores, os grandes lábios e os pequenos lábios, que é a parte externa do aparelho reprodutor feminino. Aqui a gente tem só como se fosse um corte em todas as partes da trompa uterina, né, da tuba uterina, para vocês conseguirem ver o que eu falei, a luz dentro deles. Conforme vai se aproximando da cavidade do útero, vocês podem ver que a luz vai ficando maior, né? Olha ali o espaço que tem para esse óvulo passar, e no começo tem menos espaço. Mas por que tem menos? Na verdade, o que a gente encontra ali são pequenos cílios, igual o cílio do nosso olho aqui, né? Esses cílios, quando o infundíbulo puxa o óvulo para dentro, né? Esses cílios, eles vão captar esse óvulo, né? E jogar ele, fazendo com que ele ande por dentro da tuba uterina até chegar, então, na cavidade uterina. Senão ele ficaria parado ali.
Então, esses cílios, eles vão tocando ele como se fossem vassourinhas, né? Tocando esse óvulo até o momento de encontrar ou não o espermatozoide para ocorrer a fecundação, e aí vai para a cavidade uterina, né? Então, a gente tem aqui, eu peguei dessa imagem aqui, né? Vamos dizer que a gente tem aí o ovário, e aqui é um aumento, foi ampliado esse ovário e feito um corte nele também. Então, nesse ovário, a gente pode perceber o quê? Que a gente tem vários folículos, que a gente chama, né? São vários folículos, milhões de folículos, aproximadamente 300 mil, isso é uma conta, a gente aproximada, né? Não tem como contar exatamente quantos, mas você consegue ver uma quantidade aproximada de folículos que são os que vão amadurecer durante toda a vida dessa mulher. Então, aos poucos, eles vão amadurecendo, eles começam o processo de amadurecimento em torno de 10, 15 folículos, só que só um vai ficar bem maduro a ponto de liberar o óvulo. Às vezes, em algumas mulheres, acontecem de liberar mais de um óvulo, e aí a gente pode ter uma gravidez gemelar no caso, e também acontece de liberar os 2 ovários ao mesmo tempo, que geralmente acontece num ciclo, um ovário libera, no outro ciclo, né, no outro mês, outro ovário libera. Dificilmente os 2 liberam, mas pode acontecer, é quando a gente vê a questão da gemelaridade, ou mesmo acontece, mas os 2, só um é fecundado, então pode acontecer, não tem como a gente garantir que isso vá ou não vá acontecer, né? Então, a gente tem aí os folículos, que eles são chamados de folículos primários, porque eles estão imaturos. Depois eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, passam a ser folículo primário em crescimento, depois o folículo secundário. Quando ele está maduro, ele, né, que é o folículo maduro, ele é chamado de folículo de Grafe. Talvez vocês já tenham ouvido falar, então, na anatomia sobre folículos de Grafe, é nada mais que esse folículo que está lá dentro do ovário maduro. Quando ele está maduro, então que ele amadureceu o suficiente, depois vocês vão ver que tem relação com a liberação de alguns hormônios, então esse folículo, ele se rompe, né, e libera o óvulo, que vocês vão encontrar escrito óvulo, ovócito, oócito, então tem várias terminologias, elas não são iguais, mas normalmente a gente utiliza como se fossem, né? Na embriologia mesmo, isso é mais aprofundado, mas para a gente, importante é saber que houve a liberação desse óvulo, desse ovócito. E aí, como eu falei, aquelas mãozinhas que ficam lá na ponta, né, no infundíbulo, elas vão captar esse óvulo e jogar para dentro da tuba uterina para que ela percorra, então, todo o caminho aí para encontrar ou não um espermatozoide. Esse folículo que explodiu, que estourou para o óvulo sair, ele fica ativo dentro do ovário ali. Então, é aquela parte amarela. E ele começa a se chamar, então, de corpo lúteo. Por que é importante a gente saber que vai ficar isso ali? Porque esse corpo lúteo é o que vai liberar a progesterona para sustentar lá, para poder aumentar e ficar sustentando as paredes do útero, para que ela fique gordinha, inchadinha ali, para quando, se, né, o corpo se prepara todo mês para uma gravidez, se a mulher engravidar, então para esse feto, né, para esse óvulo, esse feto é ótimo, esse óvulo se nidar, então fazer um ninhozinho, né, cavar ali no útero, fazer um ninho para ele conseguir se implantar e receber os nutrientes, né? Então, esse corpo lúteo é o que vai garantir a sustentação dessa camada, dessas camadas do útero, então é a responsável por liberar esse progestagênio, né, a progesterona, e também para conseguir, para mostrar, na verdade, que a mulher está grávida. Então, quando lá ele segurou, ele ficou nessa primeira fase aí, que ele é o corpo lúteo menorzinho, que vocês estão vendo a primeira imagem, né? Então, quando acontece isso, ele sustenta com a liberação de progesterona. Ao mesmo tempo, o óvulo, lembra, ele está andando lá por dentro da tuba uterina, vamos dizer que ele tenha encontrado o espermatozoide, foi fecundado e vai descer para se nidar. Esse corpo lúteo, ele continua produzindo progesterona. Se por acaso não acontecer a gravidez, ele vai involuir, ele vai murchar e virar aquela cicatriz branca ali. Vai ser chamado de corpo albicans. Então, às vezes, a gente tem alguns tipos de exame que são feitos na mulher para ver a questão da fecundidade, né, para ver quantos óvulos ela ainda tem.
E aí eles conseguem ver essas cicatrizes branquinhas. Então, eles já veem lá quantos óvulos, claro que não dá para contar exatamente, mas é um número aproximado, dependendo de quantas cicatrizes brancas, se tem muita dessa cicatriz, quantos essa mulher já ovulou e quantos óvulos ela ainda tem, ou um número aproximado de óvulos, para ela poder se, né, para manter na reprodução. Então, esse corpo lúteo, ele vai continuar mandando hormônios para poder facilitar essa gravidez. Caso ela não aconteça, né, ele murcha, ele dá essa murchada e vira uma cicatriz dentro do ovário dessa mulher. Então, isso aqui é um corte, mais ou menos, claro que é uma ilustração, não é tão bonitinho assim, mas pelo menos para ficar fácil para vocês visualizarem que tem todo um ciclo acontecendo dentro do ovário, enquanto a mulher está tendo o que chama de ciclo menstrual, né? Que ele pode ser tanto um ciclo endometrial, que é um ciclo do útero, como um ciclo ovariano. Então, vai acontecer várias mudanças, tanto no ovário quanto no endométrio, durante esse período de mais ou menos 28 dias. Claro que cada mulher tem o seu ciclo, né? Às vezes 28, 30, 35, 40, depende de cada mulher. Então, depende muito de como ela tem esse tamanho desse ciclo. Essas etapas vão acontecendo, tudo pela liberação de hormônios, né? Então, só para vocês verem uma imagenzinha aqui de um folículo, que é essa parte vermelha, bem maduro, e um óvulo ou um ócito saindo do folículo, ele explodindo e soltando esse óvulo. Então, é um momento bem da ovulação, é bacana para vocês verem, parece uma pérolazinha, né? E para ver como é. Então, tem o ovário, ele praticamente exterioriza, depois ele volta, né? Ele resseca isso, ele volta para dentro e isso se fecha, cicatriza novamente. Então, por isso que às vezes tem mulheres, principalmente as que não tomam método contraceptivo, né, nenhum anticoncepcional hormonal, que elas sentem a ovulação. Né? Como que, então eu senti, não, sentem em modo de dizer, porque você se sente como se estivesse inchada, né, por dentro, e tem mulheres que referem dor de um determinado lado, que é o lado que que vai ovular. Então, às vezes falo, nossa, senti uma dor muito grande, muito forte do lado direito. Tem gente que pensa até, já aconteceu, de pensar que era apendicite, de uma dor forte mesmo que acontece. Não é todo mundo, depende muito de cada pessoa, mas já ouvimos relatos sobre essa dor. Outra só sente um inchaço, um incômodo, né, no abdômen, mas tem mulheres que conseguem sentir o momento dessa ovulação. Não é todo mundo, como eu falei, mas tem gente que sente, principalmente quem não toma contraceptivo hormonal, porque aí o hormonal ele vai alterar um pouco essa função. Tem alguns anticoncepcionais que eles vão impedir a ovulação, outros retardar a ovulação, outros vai ter ovulação, mas aqueles cílios que eu falei para vocês que vão tocando o óvulo para dentro do útero ficam lentos, então o óvulo não sai dali. Ele acaba não chegando ao encontro do espermatozoide. Então, cada método contraceptivo vai agir de uma maneira nesse organismo da mulher. Mas pelo menos para vocês conseguirem ver, porque eu achei bem interessante essa imagem, essa cena de quando está acontecendo a ovulação, tá? Eu até falei no começo aqui que a gente ia testar hoje uma função que é ver se vocês vão conseguir ver o vídeo. Eu tentei e eu consegui que a pessoa do outro lado visse, mas ela não conseguia ouvir direito, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui. Se vocês não conseguirem ouvir, eu vou encaminhar para o WhatsApp esse link. Vocês assistem, a gente dá aí uns 20 minutos, o vídeo tem 14 minutos, e depois a gente retorna para fazer a continuação da aula, tá? Mas vamos ver se vocês vão conseguir ouvir e ver esse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Vocês conseguem ouvir, gente? Eveline, não tá saindo o som, não, Eveline. Não sai, né? Não tá saindo. Tá, eu vou mandar então aqui para vocês no WhatsApp para vocês poderem olhar, tá? Então vamos dar aí 20 minutos, ele tem 14 minutos, vocês assistem e daqui a pouquinho a gente retorna então para comentar sobre ele e seguir a aula, ok?
E aí, pessoal, todo mundo conseguiu assistir? Ótimo, gente, ótimo. Interessante, né? Na verdade, ele resumiu bastante, basicamente, a aula, né? Claro que de uma maneira bem sintética, mas resumiu bastante. Eu gostei muito do vídeo porque ele não é cansativo, né? E consegue falar bem desses hormônios, de tudo que está envolvido. Então, eu achei que ia ser interessante para vocês. Esse vídeo ele vai ficar disponível lá no AVA para vocês, quando quiserem e quando precisarem consultar. Não tem problema, eu vou deixar ele disponível lá. Eu estava dando uma olhadinha aqui no chat, né? E vi que a Anne Caroline e acho que teve Pamela também, né? Que falou que já tiveram essa dor pensando que era apendicite, né? Chegaram aí no PA. Então, tá vendo, entre 21 pessoas, né? Claro que é uma amostra pequena, mas a gente tem 2 pessoas que sentiram essa dor. Então, como eu falei, tem muitas mulheres que sentem mesmo e dá até a impressão que está tendo alguma coisa de tanta dor no momento da ovulação, né? Como tem Sim. outras que sentem muito a menstruação, outras não sentem, né, nada, não tem cólica, outras têm cólica que precisa ser hospitalizada, tomar medicamento. Então, para vocês verem que cada corpo vai reagir de uma maneira a essas mudanças, né? É muito interessante que cada um tem um ponto, né? Inclusive um ponto de dor. Tá? Então, vou voltar aqui a compartilhar a tela para a gente prosseguir. Vamos lá. Bom, então, visto já esse momento chamado de ovulação, ela pode, então, tomar 2 caminhos, né? Então, após a menarca, que é a primeira menstruação, os ovários, eles vão liberar esses ovócitos aí, como eu falei, em torno de 1 por mês, tem mulheres que podem liberar mais de 1, ou liberar de ambos os lados, então depende muito de como é o organismo dessa pessoa, e ele vai tomar 2 caminhos, né? Ou a fertilização, que é a fecundação que a gente chama, ou o amadurecimento e a expulsão do organismo, caso eles não se encontrem, né, óvulo e espermatozoide. Né? Então, se o óvulo ele for fertilizado, então for fecundado, tiver o encontro com o espermatozoide, ele vai ser chamado de zigoto. Então, é a primeira modificação desse óvulo depois que ele encontra o espermatozoide. E ele vai fazer todo o percurso, como vocês viram ali no vídeo, né? Ele vai fazer um percurso de toda a tuba uterina, vai entrar na cavidade uterina e no endométrio, que é aquela parte de dentro que descama durante a menstruação. Ele vai entrar ali e se nidar, é o que a gente chama de processo de nidação. Por que nidação? Porque ele vai construir um ninho, né? Como se ele construísse um ninho para se abrigar e conseguir receber os nutrientes da corrente sanguínea da mãe. Se a fertilização não ocorre, então a gente tem a famigerada menstruação aí. Então, o sangramento que vai expulsar tanto o óvulo quanto essa parte que se preparou toda para receber, caso tivesse aí uma gravidez, para receber essa gravidez. Então, ele faz, como eu digo, ele faz um acolchoadinho, ele acolchoa a parte interna para conseguir que o óvulo se implante ali, então esse zigoto se implante, cresça e receba os nutrientes. Não acontecendo isso, vai ter que descamar toda essa parte e vai recomeçar, então, um novo ciclo e, de novo, vai crescer toda a parte do endométrio, preparando para uma nova gravidez. Então, lá no vídeo, eles resumiram muito bem esse momento, né? Basicamente, eles também reforçaram isso. A gente encontra neste período, né, para que esse ciclo ocorra, 4 hormônios, né, que são liberados de 2 lugares diferentes. Os hormônios hipofisários, então que vem lá da hipófise, onde eles mostraram aquela glândula vermelha que fica na base do cérebro, que chama FSH, que é o folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Então a gente vai ouvir falar muito do FSH, LH, FSH, LH. Esses hormônios, eles vão agir nas gônadas. Então, é o nome correto, vamos dizer, para o ovário, né? Gônada é um ovário. Então, a gente chama de hormônios gonadotróficos ou hormônios ovarianos. E são o estrógeno e a progesterona. Então, o FSH vai agir no ovário para liberar estrogênio e progesterona. O LH, a mesma coisa, vai agir lá nas gônadas para que aconteça
para que aconteça essa liberação dos hormônios ovarianos, ok? Então, assim, esses hormônios, vocês vão ver que eles nunca vai ter, assim, um e não vai ter o outro. Eles estão sempre presentes, né? Principalmente sempre os hipofisários juntos, o LH e o FSH, e sempre os ovarianos juntos, estrógeno e progesterona, só que em momentos um vai estar mais alto que o outro. Então, vocês vão ver, depois tem uma ilustração ali que mostra, nunca deixa de desaparecer, diz, eu estou, neste período, eu estou sem o FSH, ou sem o LH, ou sem o estrógeno, ou sem a progesterona. Eles sempre vão estar ali, só que em maior ou menor quantidade. E essas diferenças de quantidade é que vão regular o que vai acontecer, tanto no ovário quanto no útero, em cada momento do ciclo menstrual. Então, a gente tem aqui, né, o ciclo menstrual, endometrial e ovariano, que tem mais ou menos 28 dias, isso é uma média. Então, ali no vídeo falou que pode variar bastante, e varia mesmo. Tem mulheres que eu já vi de 45, 48 até 50 dias de um ciclo menstrual. Então, pode durar mais que isso, aqui é uma média. Esse ciclo, ele é influenciado pela maturação do folículo, lembra, né? Aquele dentro do óvulo, aquele, desculpa, dentro do ovário, aquele óvulo que vai amadurecendo até ser liberado, né? Ovulação e formação do corpo lúteo. Então, basicamente, são esses mecanismos que vão fazer esse ciclo acontecer. E ele é finalizado, então, pelo sangramento ou, então, pela gravidez, né? E aí a gente divide ele em 4 fases. A primeira fase é a fase menstrual. Então, a gente sempre vai dizer que o ciclo menstrual, ele se inicia, né, pela menstruação. Então, a primeira fase é a menstrual, de 1 a 5 dias, né? Então, do 1º ao 5º dia do ciclo, tem mulheres que vão ser mais, tem mulheres que vão ser menos, então tem de 3 dias, 10 dias, depende também. Isso aqui é tudo uma média. E essas células do endométrio, elas se desprendem, como a gente já falou, são expelidas, e o nível de estrogênio está baixo nesse momento. Então, quem está atuando aqui? O FSH. Só que ele está atuando, vocês vão ver que tem cor diferente aí, né? Então, o FSH, ele está atuando, mas não com aquela quantidade que inunda o organismo da mulher. Ele está ali presente, mais alto que o LH, mas ele está ali, presente. Depois vem a segunda fase, que é a proliferativa. Então, do 6º ao 14º dia, mais ou menos, né? Onde o FSH começa a ser liberado em maiores quantidades pela hipófise. E o LH vai entrar aí em uma quantidade um pouquinho maior, mas ainda menos que o FSH, mas no final dessa fase proliferativa. Então, lá pelo 13º, 14º dia, é quando vai acontecer. Também não é religioso, não vai ser no 14º, também é uma aproximação. Desculpa. Então, nessa fase proliferativa, tem o início com o aumento das células do endométrio, elas vão ficar mais espessas, né? Então elas estão preparando aquele útero para receber o feto ali, né? Para receber o óvulo fecundado. Vai ter um aumento do nível de estrogênio e vai coincidir com a fase folicular lá no ovário. Então, a fase proliferativa, o nome já diz, prolifera as células do endométrio. E quem vai agir nessa fase? O estrogênio. Porque eu estou com o FSH bem alto, o FSH vai estimular a liberação do estrogênio lá no ovário. Então, é o estrogênio que vai estar presente, que é aquela fase que ele falou que a mulher se sente melhor, né, se sente mais feliz, está melhor consigo, esse momento. Então, é o bendito lá do estrogênio, né? Ele coincide com aquela fase no ovário que vai amadurecendo o óvulo com o passar do tempo. Daí temos a terceira fase, que é a secretória. Entre a segunda e a terceira, nós temos a ovulação, né? Mas a ovulação eu vou falar um pouquinho no outro slide. Então, temos a terceira fase, que é a secretória. Ela vai mais ou menos do 15º ao 26º dia. Quem está mandando? O LH. Então, o LH entrou lá no finalzinho da fase proliferativa e começou a agir nessa fase secretória. Essa fase secretória, ela tem alta secreção de progesterona e diminui o estrogênio. Então, no momento que o LSH e o LH entra no jogo, o FSH dá uma diminuída, o estrogênio dá uma diminuída e aparece a dona progesterona, que é o hormônio que mostrou aí que deixa a mulher com aquela sensação de mais inchaço, um pouco mais estressada, mais suscetível a esses hormônios não tão bons, né? Como o cortisol, por exemplo, que é um conhecido aí como o hormônio do estresse. Então, todo mundo se sente
vamos dizer que é a fase pré-menstrual, né? A nossa famosa TPM, que é quando você está mais irritada, mais inchada, mais desconfortável, né? As mamas aumentam, justamente porque é como se ele simulasse uma gravidez, seu organismo simulasse uma gravidez. Até tem umas mulheres que têm aumento de peso de 2 a 3 quilos, e na verdade não é peso, é inchaço, é acúmulo de água, né, que acontece justamente pela progesterona. Então, o endométrio fica com essas células mais espessas e dilatadas, justamente para facilitar a anidação, facilitar a entrada do zigoto, ali, do embrião, no útero, né? E a última fase é a fase isquêmica. Então, passou a TPM, vai vir a menstruação, que ocorre mais ou menos, né, no 27º ou 28º dia, ou se a mulher tiver um ciclo maior, vai acontecer mais ou menos nos 3 últimos dias, que é quando, às vezes, a gente já começa com as cólicas uns 2 ou 3 dias antes da menstruação, né? E essa fase isquêmica, então, começa a diminuir o LH e vai sangrar e acabar, então, com a menstruação. E nesse momento está diminuído tanto o estrógeno quanto a progesterona. Eles deixaram de existir? Não, eles só estão bem diminuídos, a ponto de você quase não ter eles perceptíveis, mas eles estão presentes ali no organismo e fazendo o seu papel, que é recomeçar um novo ciclo. Então, menstrua, volta lá para a primeira fase e vai todo o ciclo novamente. Até aqui, gente, alguma dúvida? Eu sei que é um monte de nomezinhos de hormônio, mas depois fica lá para vocês essa aula disponibilizada e facilita de vocês conseguirem aprender e rever tudo isso, né? Eu não consigo olhar o bate-papo, gente. Se tem, pode abrir o microfone e falar. Professora, não. Oi, Úrsula, pode falar. Sou eu, Eveline. Eveline. Sou... Pode falar. Oi? Pode falar, Cida. Sou eu entrei na aula para dar uma recordada e para ver como está funcionando. Opa, beleza. A plataforma. Pode falar, Úrsula, você ia falar? Oi? Não, eu posso ficar aqui te assistindo? Claro que pode, Cida, óbvio. Óbvio, Tá bom, pode inclusive ajudar aí, se você tiver contribuições. Não, eu só estou te ouvindo muito baixinho. Eu não sou... Hã? Esse assunto eu não sou... Não sou muito chegada, não. Não, tranquilo, fica à vontade, seja bem-vinda. Tudo certo, gente? Então, posso prosseguir? Úrsula, tudo ok? Tudo ok. Tá, joia. Obrigada, vamos lá, então. Bom, então aqui vocês vão ver nessa imagem, nessa representação gráfica, um pouquinho do que eu falei para vocês, só que tudo agindo junto, para ficar um pouco mais fácil de entender como tudo isso acontece, tá? Então, a gente tem ali a hipófise, né, liberando os hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH. Desculpa, perdão. Eles vão liberar os hormônios gonadotróficos, que são o estrogênio e a progesterona, né? Os hormônios hipofisários, o FSH e o LH. Então, a gente tem eles ali, eles vão atuar no ovário, então, os hormônios ovarianos. O FSH, ele vai atuar lá no folículo primário para fazer ele crescer, por isso que é o nome, né? Folículo estimulante. Então, ele vai estimular o crescimento desse folículo. Então, quando o folículo estiver quase pronto, ele está maduro, lembra o folículo de Graafi, o LH entra na jogada para amadurecer. Então, o FSH, crescimento, o LH, amadurecimento e ovulação. Então, acontece a ovulação, o FSH diminui, né? Já diminuiu ali no momento da ovulação, e começa o LH a atuar nesse ovário, formando o corpo lúteo, lembra que é o que vai liberar a progesterona, né? Vai estimular o endométrio lá com a progesterona. Então, nós temos esse corpo lúteo que vai ficar bem vivo, liberando bastante progesterona, e depois ele vai, como eu falei, murchando, né, até ele virar um corpo lúteo em degeneração, que é aquele corpo albicans, aquela cicatriz que eu falei para vocês, que acaba ficando lá no ovário. O que acontece simultâneo a isso, né, no endométrio? Eu tenho bastante FSH, eu começo a ter uma liberação de estrogênio lá pelo folículo, que está em processo de crescimento,
o estrogênio vai agir lá no endométrio para começar a preparar esse endométrio para receber esse feto, esse possível feto, embrião, zigoto, né? Temos várias denominações e várias fases pelas quais eles passam, que vocês vão ver depois na parte que falar um pouco melhor, explorar um pouco mais sobre a parte de placentação, né? Tudo isso vocês vão ver melhor. Aí temos a ovulação e esse endométrio continua crescendo. Então, vocês vão vendo ali, ó, ele está na fase secretora, que é lá quando tem mais estrógeno, mais progesterona do que estrógeno, como ele está, como fala, grandão, né? Como ele está rico, como ele está preparado para receber aquele embrião ali. Então, vocês conseguem ver que é simultâneo, não é que acontece uma coisa, depois acontece outra. Elas são simultâneas. Mas eu sempre preciso associar o FSH com estrogênio e o LH com progesterona. Tá? Não é que desaparece, como eu falei, os outros hormônios, mas eles estão em maior quantidade circulando no organismo dessa mulher. Então, essa imagem eu acho bem boa para vocês conseguirem visualizar esse processo todo. Tá? Esse aqui também eu acho bem bacana, não está aparecendo lá em cima, porque infelizmente corta um pedacinho, mas também vai estar disponível, que ele faz um compilado aqui entre o ciclo ovariano, né, cada momento, a temperatura do organismo da mulher, que sobe aí em torno de 1 grau quando ela está no período fértil. Então, por isso que vocês vão ver, quando vocês forem ler sobre os métodos contraceptivos e até os conceptivos, porque tem mulheres que fazem o controle da temperatura quando estão tentando engravidar, elas vão ver que vai ter esse aumento, né, discreto de 1 grau, em torno de 1 grau na temperatura quando ela está, olha lá, perto da ovulação e durante a ovulação. Então, esse momento ela tem uma elevação da temperatura. Os hormônios hipofisários, então mostrando o LH e o FSH, os picos e os momentos que cada um acontece. Os ovarianos, olha ali o estradiol, né, que é o estrogênio, e a progesterona. Depois tem embaixo o ciclo uterino, então do útero, né, como que fica o endométrio em cada momento da ação de cada hormônio. E no final, a questão da menstruação, né, mostrando a ovulação ali, o óvulo andando pela tuba uterina e chegando na cavidade do útero para, então, ser fecundado ou, né, ser liberado pela menstruação. Então, isso aqui é um resumo também bem bacana, que eu acho que ajuda bastante a visualizar toda essa parte do ciclo. Então, quando a gente fala em ovulação, a gente vai pensar o seguinte, mas como que o organismo sabe, então, que é a hora de liberar, né? Quando ele já sabe que está maduro e vai liberar. Tudo controlado por hormônio. Então, do 1º ao 14º dia, né, mais ou menos, pegando o ciclo de 28 dias, considerando que o 14º é a ovulação, o que eu vou ter? Esse amadurecimento do folículo que está dentro do ovário, né? Quando esse folículo está maduro, folículo de Graafi, né? Quando ele está maduro, acontece um alto nível de estrogênio. Então, quando ele está bem maduro, ele libera com maior quantidade, né, o estrogênio. E uma quantidade alta de estrogênio por mais ou menos 50 horas vai inibir a secreção do FSH, que é aquele primeiro hormônio que estava fazendo o crescimento desse folículo. Então, não tem mais, o FSH não tem mais função, né? O folículo já cresceu. Então, ele vai diminuir o FSH. Essa alta de estrogênio por um período de tempo maior que 24 horas e inibindo a secreção do FSH, o LH entra na jogada. Lembra que eu falei no finalzinho da segunda fase, o LH entra e acontece um pico de LH por 24 horas. Esse pico é que vai dizer, ó, pode liberar o óvulo que está tudo segurado aqui, ele pode vir e que ele vai ser bem acolhido. Então, tem esse aviso através dessa regulação de hormônios, subindo e descendo hormônios no nosso organismo, para avisar quando é o momento de liberar esse óvulo. E aí, cerca de mais ou menos 2 semanas, outras 3 semanas, outras 4, vem a menstruação. Então, só para vocês entenderem o quanto os hormônios e essa gangorra hormonal é importante para que o ciclo aconteça e também dá repercussões na parte emocional, física da mulher. A gente fala, né, que a gente é um tobogã de emoções e realmente a mulher que não toma método contraceptivo oral, ela sente todas essas fases. Se ela começar a cuidar dessas fases, se monitorar, ela vai perceber certinho todos esses momentos. Quando você toma o anticoncepcional, o que você faz? Você mantém uma estabilidade desses hormônios. Então, eles não estão oscilando
o organismo não consegue ter essas percepções de liberar, de amadurecer folículo, justamente porque o hormônio ele vai segurar sempre num platô, sempre bem alto e numa mesma quantidade. Então, quando eu tenho uma queda desse hormônio, que geralmente a gente, né, antigamente não emendava a cartela, então chegava lá no 21º, 22º dia, parava de tomar anticoncepcional e caía, fazendo cair os níveis de estrógeno e progesterona. O que acontece aqui quando a gente vê menstruação, né? Cai os hormônios, a gente tem a descamação do útero. Então, é muito interessante a gente conseguir comparar essas duas situações, mulheres que tomam com mulheres que não tomam, de como vai ficar, ok? Bom, a gente viu a menstruação, né? Viu que se tiver o caminho da menstruação vai ser liberado, mas pode acontecer a fecundação, que é a fertilização. Tem os dois nomes, né? Normalmente, fecundação é o nome mais popular e fertilização é o nome mais técnico, mais científico, né? E como que se dá esse processo? Também o vídeo ele ficou bem bacana e bem claro para mostrar isso para vocês. Então, lembra, né? Teve o crescimento dos folículos lá com FSH, o amadurecimento desse folículo, depois dele maduro, liberou o óvulo, que foi captado por essas mãozinhas aí da ponta das tubas uterinas, que são as fímbrias, né? Os cabelinhos, e vai jogar ele para dentro da tuba uterina. E aí ele vai fazer o percurso todo. E geralmente, onde ocorre essa fertilização? No comecinho, logo na primeira porção da tuba uterina. Por isso que às vezes acontece dessa fertilização não ocorrer ali, ocorrer mais perto das fímbrias, e aí esse óvulo ele acaba sendo fecundado fora da cavidade. E aí a gente tem a tal da gravidez ectópica, que vocês também vão ver mais para frente, né? Então, o natural, o mais esperado é que essa fertilização ocorra nessa porção inicial. Lembra que ela é mais fechadinha? E esses cílios que estão ali dentro da parte da tuba uterina vão tocando, como uma vassourinha, esse óvulo fertilizado para dentro do útero para ele poder se nidar. Conforme ele vai passando, vocês podem ver que o tempo que vai levar entre a fertilização e a chegada lá dentro do útero pode ocorrer aí 3, 4 dias, depende de cada mulher. Mas ali, na literatura, entre 24 e 72 horas. Aí vocês podem associar lá com a pílula do dia seguinte, que depois a gente vai falar um pouquinho. Então, essa fertilização, ela vai ocorrer aqui e vai ter todas as etapas de diferenciação celular até chegar lá. Então, quando chegar na cavidade uterina, eu já vou ter uma outra configuração desse óvulo. Então, eu tive a fertilização, que era uma célula com outra célula, né? Então, o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, ele vai se diferenciando, vai sendo chamado de zigoto, depois 2 células, 4 células, tem nome, gente, mas são nomes muito complicados que eu acho que não convém a gente ficar matando os neurônios de vocês com isso, né? Então, ele só vai se diferenciando, isso é importante de saber. E quando ele chegar lá na parte do útero, mesmo da cavidade, para se nidar, ele já vai estar com em torno de 16 a 32 células, quer dizer, já é um aglomerado de células, mas ainda não tem tanto potencial para a vida. Então, o que pode acontecer aqui ainda? Pode não se nidar, ele chegar ali e não colar com o endométrio e acabar saindo. Então, se vocês procurarem na literatura, vai aparecer que a gente fala que tem mulheres que já liberaram óvulos fecundados várias vezes, porque a gente não tem como saber. Pode acontecer, não necessariamente a fertilização, o encontro do óvulo com o espermatozoide, vai garantir que vai ocorrer uma nidação e vai se desenvolver um feto a partir daí, né? Um embrião e depois um feto. Então, a gente precisa ter em mente que a fertilização não é uma coisa certa, né? Tanto que as mulheres que fazem fertilização in vitro, né? Elas também podem eles falam que não vinga, né? Não vingou, não pegou a gravidez, porque não se nidou. Então, o processo ele só começa quando ocorre a nidação. Aí aumenta a probabilidade de desenvolvimento desse conjunto de células, dessas 16 ou 32 células, em um embrião. Ele vai ter uma fase de embrião para depois se transformar num feto, que também vocês vão ver mais para frente quando se falar dessa etapa, ok? Então, aqui a gente tem, depois que já aconteceu essa fase aqui, lá os blastocistos, então com 32 células,
já fez a nidação. Quando faz a nidação, vocês vão ver que junta, né, a parede da mulher, do endométrio da mulher, com aquele óvulo fecundado, né, com aquele blastocisto ali, e aí vai se começar a simbiose que fala lá no vídeo, né, que na verdade a gente tem a formação da placenta, e essa placenta é que vai garantir a nutrição desse bebê. Então, a placenta, ela é considerada como um parasita, só que um parasita simbiótico, onde ele se beneficia desses nutrientes do organismo da mãe para levar para o feto através do cordão umbilical. Então, vocês conseguem ver bem certinho ali, né? Forma uma bolsa na volta desse bebê, que é o córium. Dentro dessa bolsa tem o âmnio, por isso que a gente chama de líquido amniótico, onde a criança fica, né, boiando lá dentro dessa água. Temos o cordão umbilical com os vasos sanguíneos, artérias e veias, né? E temos a placenta. Então, a placenta, ela vai ser uma das partes daquelas 16 células, que virou 32, que vai se colar lá no útero e vai começar, ó, ela cola no útero e ela começa, lembra que o útero tá bem grossinho, né? Então, ela começa a fazer isso aqui, ó, a placenta, dentro dessas células do útero e se grudar ali. E aí ela consegue puxar esses nutrientes da corrente sanguínea da mãe para dentro do feto pelo cordão umbilical. Então, aqui dá para ver um pouquinho, né, essa imagem de cima da esquerda aqui, é como se vocês olhassem da criança para a mãe, né? Então, a face da criança, onde tem o umbigo, né? Tem ali o cordão umbilical, e a imagem de baixo é a parte que está colada no útero da mãe. Então, quando descola a placenta, é o que a gente acaba enxergando. Essa parte aqui, que é onde fica sangrando. Por isso que a mulher, depois do parto, ela fica sangrando por um tempo, que a gente chama de lóquios. A Cida vai falar muito sobre isso depois na aula de puerpério. Então, os lóquios, eles são o sangramento que ficou dessa ferida, né, de onde descolou essa placenta que estava colada, imagina, ela estava entranhada ali no endométrio da mãe para conseguir puxar esses nutrientes, né? Aí tem aqui uma foto só para vocês verem de como é uma placenta. Então, a face ventral, a face que está lá na mãe, que é a de cima, que está colado no endométrio da mãe, e a face do bebê, que é a face do cordão umbilical, que é essa foto de baixo. Tá? Só para vocês visualizarem. Okay? Então, essa primeira parte aqui, que a gente finaliza com essa foto da placenta, é a parte toda do ciclo hormonal ali, o ciclo reprodutivo, o ciclo sexual dessa mulher. E aí agora a gente vai entender um pouquinho, entrar um pouquinho na questão do planejamento. Por quê? Essa questão toda é a questão natural, é o que ocorre no organismo da mulher caso ela não tome nenhum tipo de anticoncepcional. Então, por isso que antigamente, né, não existia o anticoncepcional, então as mulheres tinham quantos filhos fossem, né? Então, menstruavam menos, né, tinham menos perdas sanguíneas, falou ali no vídeo, né, que as mulheres há cerca de 50, 70 anos atrás menstruavam em torno de 40 vezes na vida, e mulheres agora mais recente, 10 vezes mais, então 400 vezes. A gente está bem mais exposta a esses hormônios que mexem com o nosso ciclo. Então, a gente pode pensar em como isso se modificou a partir do momento que começou a existir o que era chamado de planejamento familiar. Hoje o nome já é planejamento reprodutivo, mas existia antigamente o planejamento familiar, porque existe a lei de planejamento familiar, que foi uma lei de 96, antiga pra caramba, e ela foi feita pensando em disponibilizar para essas mulheres, para esses casais, para essas pessoas que quisessem evitar não ter um número de filhos, né, grandes, assim, e pudesse ter o controle sobre essa quantidade de filhos que eles desejassem ter. Antes de falar um pouquinho do planejamento, eu só quero dar uma pincelada para vocês em relação aos parâmetros que existem nacionais, aqui alguns dados que eu acho bacana compartilhar com vocês. A gente teve duas pesquisas nacional de demografia em saúde, uma em 96 e outra em 2006. Depois não tivemos mais essas pesquisas, então a gente só tem os dados da última, que é de 2006. De 96 para 2006, mudou bastante coisa, mas eu tenho certeza que de 2006 para cá deve ter mudado também. Então, na pesquisa de 2006, o método contraceptivo mais utilizado era a laqueadura. 29% das mulheres
utilizavam a laqueadura, né? Eram laqueadas, se submeteram à laqueadura. E o segundo, mais utilizado, a pílula anticoncepcional, 25%. A vasectomia, na primeira pesquisa em 96, nem aparecia, era menos de 1% de homens que faziam vasectomia. Em 2006, subiu para 5%. Então, eu vejo isso como um impacto positivo, apesar de, né, não dá nem para comparar que vasectomia 5% e laqueadura 29%, né? Então, é muito mais laqueadura que vasectomia, mas a gente já consegue perceber uma evolução, um avanço nessas políticas públicas de saúde, né? A laqueadura também foi a mais frequente nas regiões com menor escolaridade e menor condições socioeconômicas, né, ou condições socioeconômicas mais precárias. O preservativo masculino, 12% das pessoas relatavam utilizar esse preservativo. Também é maior do que de 96. Em 96 quase nem aparecia, da mesma maneira que vasectomia, o preservativo. Então a gente vê um crescimento do uso do preservativo masculino nas relações sexuais. A descontinuidade contraceptiva é uma coisa que nem se falava em 96, 2006 já apareceu esse termo, que ele quer dizer o abandono, a troca ou a falha do método contraceptivo escolhido pela mulher ou pelo casal. Hoje se fala muito em descontinuidade contraceptiva, justamente porque a gente tem a questão das falhas também, né, das próprias trocas, como tem várias opções, às vezes as mulheres trocam por um método mais eficaz ou menos eficaz, tem as mulheres que param para poder engravidar, então se fala muito da descontinuidade contraceptiva. É bem legal procurar artigos sobre isso, porque inclusive tem instrumentos que se usa para medir essa descontinuidade contraceptiva. Em 2015 a 2017, em Cuiabá aconteceu em 2016, aconteceu uma pesquisa sobre descontinuidade contraceptiva. Ela foi promovida pela Federal de São Paulo, pela USP, e foi feita em 3 capitais, Cuiabá, São Paulo e Aracaju. E foi levantada essas descontinuidades contraceptivas. Tá? Vou passar aqui, depois eu volto para cá, tá? Então, aqui é o resultado. Assim, eu peguei um dos resultados dessa pesquisa, né? Ali em cima que tampou, está falando das 3 capitais que eu falei, né? São Paulo, Aracaju e Cuiabá, e a data que foi de 2015 a 2017. A coleta em Cuiabá foi 2016. Então, nessa pesquisa, foi identificado o quê? O método mais descontinuado em Cuiabá, o que mais foi interrompido, foi o preservativo masculino, com 31,4%. Desculpa, bateu a porta aqui. Então, o preservativo masculino, ele foi o mais descontinuado, 31,4%, seguido do contraceptivo hormonal injetável, 21,5%, e do hormonal oral, 18,5%. Então, a gente vê, muitas vezes, que esses métodos descontinuados, né, eles podem ser, como eu falei, falha, troca, né, eles são os que, por exemplo, o preservativo masculino, normalmente é o que mais falha. Então, ele é o mais descontinuado. Essas são associações que se faz nesse artigo que foi produzido, né? Justamente por ele mais falhar, ele é o mais descontinuado, né? E o hormonal injetável, justamente pelas questões de reação. Muitas mulheres têm reação a esse anticoncepcional e acabam descontinuando o seu uso. E o oral, que muitas vezes é pela falha, pelo esquecimento de tomar. Então, se a gente for para esse quadrinho que está aqui embaixo, essa tabela, na verdade, tem ali as razões para descontinuar o uso do método contraceptivo. Aí eu dei uma destacada em Cuiabá, né? A maior razão, então, não relacionada ao método contraceptivo, é porque ela quis engravidar. Então, 24,7% das mulheres em Cuiabá, elas interromperam, descontinuaram o uso do método por querer engravidar. E aí segue outras situações, né? Sexo infrequente, separação, dificuldade para engravidar, que são índices pequenos. Depois relacionados aos métodos contraceptivos, está circulado em azul, né? Então, em Cuiabá, engravidou enquanto usava, 28,7% das mulheres engravidaram enquanto utilizavam algum tipo de método. Então, a gente já vê por que tem essa descontinuidade relativamente alta aqui no município. Depois dá até para comparar com São Paulo, Aracaju, mas eu quis trazer o panorama de Cuiabá. Dentre essa descontinuidade, né, qual era o método que estava em uso no momento da descontinuidade? O contraceptivo oral foi o mais apontado, com 25,4%.
O preservativo masculino, 13%, e o hormonal, 24,4%. Então, vocês veem que o oral e o hormonal, injetável, né, eles estão muito próximos, 25% e 24%. Né? Então, quer dizer, são os 3 que são mais responsáveis, né? São os 6 que são mais utilizados em momentos de descontinuidade. Né? O método que estava em uso, quando a mulher engravidou, o método que mais estava em uso, está ali em verdinho, né? O segundo verde, a segunda coluna, é o preservativo masculino, 25,7%. Né? Então, se você comparar com o hormonal oral e o injetável, é bem menor, 18,6% e 8,4%. E o contraceptivo que mais causou efeitos colaterais, 27%, o hormonal injetável. Então, a gente consegue ter um panorama de que esses tipos de contraceptivos, ou eles são escolhidos justamente sem ter cuidado de ver qual seria o melhor anticoncepcional para aquela mulher ou para aquele casal, e acaba tomando porque fulano indicou, amiga indicou, ou foi no médico e aquela coisa, né? Não se faz uma avaliação profunda dessa mulher, simplesmente se dá o método que está mais disponível ou mais em voga, né, nas mídias. Então não se tem uma avaliação como deveria de individual, de cada pessoa, de como é o estilo de vida, né, de como ela é, porque não adianta eu dar um oral se ela esquece. Ela acaba esquecendo de tomar. Não adianta se eu dou injetável, ela acabou tendo um monte de reação. Aí ela não vai mais querer tomar. Não adianta eu falar para utilizar o preservativo se ela não tem essa parceria e o parceiro não quer usar. Então, assim, depende muito do estilo de cada casal. Por isso que é o que a gente falou lá no fórum, precisa se pensar em estratégias para trazer os parceiros e as parceiras para dentro da unidade de saúde, para que essa escolha seja uma escolha consciente do casal. E o método contraceptivo seja o melhor para o casal. Então, não para o profissional da saúde, mas sim para o casal. Precisa ver qual é. Então, nosso papel é explicar quais estão disponíveis, tirar as dúvidas e deixar que eles escolham, justamente porque eles sabem qual que vai dar certo. E também tem a questão da adaptação. Então, precisa de um tempo para se adaptar, ver se vai dar certo, precisa de um acompanhamento. E não é o que a gente vê hoje, né? O que acontece? A pessoa escolhe o método e às vezes nunca mais volta, ou volta se aconteceu alguma coisa, um efeito colateral muito grande, ou se ela engravidou durante o uso desse contraceptivo. Então, que a gente vê que não tem uma eficiência de acompanhamento hoje deste planejamento reprodutivo dos casais que procuram as unidades de saúde. Tá? Então, é só um panorama para vocês terem uma ideia de Cuiabá, mais ou menos o que foi levantado em relação às descontinuidades contraceptivas no município de Cuiabá. Falando ainda dessa pesquisa de 2006, né, da PNDS, 50% dos nascimentos não foram planejados, o que contribuiu para a ocorrência de abortamentos, principalmente os abortamentos clandestinos. Né? O Brasil ele é o país com maior índice de aborto, laqueadura e cesariana. Continua, em 96 era assim, 2006 foi assim, e eu diria que pelo que a gente vê e lê em outros trabalhos, continua com esse mesmo perfil. Pouco estímulo para a participação do homem e dos adolescentes no planejamento familiar, isso a gente chegou a discutir no fórum, né? Não existe quase pessoas desse perfil dentro das unidades de saúde, se eles são para ações pontuais e muito específicas. Informações distorcidas ou mal informadas mesmo, pessoas mal informadas, desinformadas sobre a PAI, que é a pílula anticoncepcional de emergência, né, que ela pode ajudar muitas mulheres. O aumento da taxa de fecundidade dos 15 aos 17 anos, então a gente viu assim uma explosão de gravidez na adolescência, uma grande, tanto que se fala muito disso, se fala muito da questão de saúde pública, né, dizendo que é uma questão de saúde pública grave, essa questão de muitas adolescentes grávidas. Cuiabá teve, acho que foi 2017, uma explosão em relação a esse número, então foi uma preocupação numa época bem grande em relação a como fazer, como trabalhar, como chegar, como atrair esses adolescentes para dentro da unidade de saúde. Né? E aumento dessas taxas de fecundidade nessa faixa etária são em regiões mais pobres, áreas rurais e população com menor escolaridade, né? Que
confesso que olhando isso não é nenhuma surpresa, né? A gente sabe que são as fragilidades que existem na nossa população, né? As áreas que concentram o maior número de pessoas com baixa escolaridade, com baixa condição econômica, né, vão ter menos acesso à informação, ou se tem, às vezes não é uma informação de qualidade. E às vezes também não procuram a unidade de saúde, né, não tem esse hábito do acesso, que a gente falou, a questão da prevenção, né, de trabalhar a saúde como uma prevenção, e não esperar ficar doente, né? Então a gente acaba investindo muitas vezes em hospitais e não pensa que a gente pode evitar muita coisa se trabalhar com a prevenção, com a promoção da saúde, que é a natureza do PSF. Ele nasceu para isso, não para o curativo, ele nasceu para o preventivo, né? Mas a população também não tem esse tipo de informação de qualidade para saber isso. Então, a gente tem essa dificuldade de comunicação entre unidade de saúde e a população. Por isso que eu sempre falo do agente comunitário de saúde. Ele é uma ponte essencial entre a unidade de saúde e a comunidade. Ele pode nos ajudar e muito para conseguir reduzir um pouco todas essas coisas que a gente está visualizando aqui. Não só na área de reprodução, né? Todas as áreas que a gente atende aí no posto de saúde, né? No PSF. Bom, com o planejamento familiar, né? Com essa lei que eu falei para vocês de 96, ela quis possibilitar a decisão da mulher, do homem, do casal, de ter ou não filhos, né? O número de filhos e o momento ideal para ter. Então, poder gerenciar a sua sexualidade e reprodução humana com a disponibilidade de métodos, né? Então, quando a gente fala em direitos reprodutivos, eles estão baseados nesse reconhecimento de que todos os casais e indivíduos devem decidir livre e responsavelmente pelo número de filhos que querem ter, o intervalo entre eles e de dispor de informações e dos meios para essa escolha, né? Para que eles possam ter acesso a isso. Essa lei, como eu falei, é de 96, a 9.263, e ela garante a efetivação desses direitos reprodutivos pelo SUS, com ações preventivas e educativas e mecanismos de controle sobre a esterilização. Quando a gente fala em esterilização, é a bendita, né, da laqueadura e vasectomia. Então, até a gente comentou no fórum, né, que tem muitas vezes dificuldade de acesso da mulher. Mesmo tendo essa dificuldade de acesso, a gente vê que ainda é o método mais procurado, o mais efetivado no Brasil, mesmo diante dessas dificuldades que a gente comentou, né, de acesso, o trâmite todo, porque a gente sabe que tem um trâmite, ela tem que passar por psicólogo, por ser assistente social, pelo médico, fazer exames, a concordância do marido, né, no caso da mulher, fazer a parte do planejamento reprodutivo. Então, é uma série de burocracias que se coloca e, ao mesmo tempo que a gente vê um número alto de laqueaduras, a gente vê uma dificuldade de acesso. Então, tem alguma coisa que não está bem regulada nesse sistema todo, né? E uma polêmica, gente, que sempre dá, e aí isso serve tanto para a gente quando está falando em sala de aula, quando está falando com as pessoas lá no PSF, quando está falando onde é feito o planejamento familiar, que geralmente, antigamente era feito na policlínica, né? Tinha uma policlínica referência para cada unidade de saúde, é a questão de quem pode fazer essa laqueadura. E muita gente distorce isso, fala que ela tem que ter 25 anos ou 2 filhos vivos. E não é. Se você buscar a lei, eu até transcrevi aqui exatamente como está escrito. É maiores de 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, e não é. Então, as pessoas às vezes acham que ela tem que ter 25 e 2 filhos. E não, ela pode ter 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, tem gente falando, tá, mas então a mulher de 25 anos que tenha um filho pode? Pode, né? Só que qual é a questão? Ela vai passar por todo esse sistema burocrático, ela precisa passar por uma palestra que eles fazem lá na policlínica para saber dos outros tipos de método. E por incrível que pareça, tem mulheres que se desencorajam a fazer, né, a ser submetidas à laqueadura depois que elas conhecem outros métodos. Então, elas já não querem pegar um método tão radical, porque, na verdade, a gente costuma chamar de métodos irreversíveis, apesar de existir a possibilidade de reversão, essa possibilidade não é fácil de conseguir,
E quando ela é conseguida, às vezes ela não se efetiva, quer dizer, a mulher reverte, né, a laqueadura, mas não consegue engravidar. Então, não é garantia de que ela vá conseguir. E hoje se usa muito esse argumento para que a mulher pense muito bem antes de fazer uma laqueadura. Essa decisão ela precisa ser muito pensada, conversada, e ela ter certeza de que é o que ela quer fazer mesmo, essa laqueadura. Serve isso para o homem e para a mulher. Claro que eu estou usando o exemplo da laqueadura porque ela é mais procurada, né? A que mais tem. A vasectomia já é menos. Mas então a mulher teria, por lei, se ela tiver um filho de 25 anos, ela poderia fazer. A questão é que quando ela chega lá para fazer todo o processo, normalmente ela é desencorajada ou se desencoraja, ou mesmo pela morosidade do processo ela acaba não fazendo, e justamente porque ela descobre que tem outros métodos. Então, é isso que a lei, como a gente fala no papel, está super bonito, a lei quer garantir, que ela tenha acesso à informação, ações educativas que mostrem para ela que ela não precisa tomar uma ação tão radical nesse momento, que é a esterilização, né, a laqueadura ou a vasectomia, e que eles podem optar por um outro tipo de método também seguro, que possa ser seguro e possa garantir que eles façam essa escolha de quando ter os filhos, do número de filhos e do momento ideal para ter esses filhos, né? Então, a gente se pergunta, né, por que ocorre uma gestação não programada? Justamente pelas falhas, por não conhecer como funciona aquele método, por não ter boas orientações sobre isso, por não ter acesso a essas orientações de qualidade. Então, a gente acaba tendo um enorme número de pessoas, a gente viu ali 50% das gestações são não planejadas, mais da metade das gestações são não planejadas, justamente por essas falhas no sistema, nesse caminho que a mulher e o homem precisam percorrer para conseguir o método aí adequado para eles, porque não adianta ter qualquer método, né? Tem que ser um método adequado para eles. Né? E aí é aquela máxima, né? Enquanto a mulher gera um filho por vez, o homem pode gerar inúmeros filhos com várias mulheres. Por isso que a gente deveria investir muito em fazer essa educação masculina também, né? Justamente para mostrar que não é só a mulher responsável pelos métodos contraceptivos, né? É o casal que é responsável por isso. Então, sempre se coloca, mais uma vez, a gente também comentou isso no fórum, né? A responsabilidade sempre no corpo da mulher. É a mulher que tem a responsabilidade de não engravidar, é a mulher que tem a responsabilidade de se cuidar. Se engravidou é porque ela não se cuidou, mas não se pensa na educação masculina em relação a isso, né? Então, fica só aí como reflexão para a gente. E aí, então, quando a gente fala nos métodos, a gente tem algumas divisões, né? A gente tem os métodos mecânicos, métodos contraceptivos mecânicos, que é uma barreira, então a gente chama de métodos de barreira, preservativo masculino, feminino e o diafragma. Hoje, gente, o diafragma quase nem se fala, nem tem mais disponível no SUS, teve durante uma época aí, mais ou menos aí pelo ano de 2007, 2008, depois não teve mais porque não tem procura. Depois eu vou deixar para vocês as imagens do diafragma, falar um pouquinho sobre cada um desses métodos, né? Eu não quis trazer aqui para a gente ficar falando, porque vocês vão dormir aí do outro lado, né? É uma coisa que é desnecessário ficar explorando isso, porque está escrito em qualquer lugar, você pega lá e lê sobre cada um dos métodos. Então, como eu falei no início da aula, eu vou deixar aberto um fórum permanente de dúvidas sobre os métodos. Então, vou disponibilizar no AVA essa aula de hoje, aquele vídeo e materiais para vocês sobre os métodos contraceptivos. Conforme vocês forem lendo, tendo curiosidade de trabalhar isso, vocês vão botando perguntas lá, a gente vai interagindo por lá, justamente porque tá tudo escrito. Não adianta eu ficar aqui, daí eu vou ler para vocês, o método preservativo masculino é assim, funciona assado. Gente, tem muita gente que já está careca de saber, né? Então, é importante que vocês busquem essa informação e tirem as dúvidas. Professor, eu não entendi sobre o DIU, eu não entendi sobre o espermicida. A gente conversa, precisar, a gente marca uma aula extra para falar sobre isso, mas no momento não é uma coisa necessária, justamente porque a maioria das mulheres já toma um anticoncepcional, já conhece, então eu estaria aqui chovendo no molhado, né? Então, vamos deixar para tirar as dúvidas, o que for além do que está posto nos lugares e nos materiais informativos, ok? Então, temos o preservativo masculino e feminino, o diafragma, como eu falei, que praticamente não é utilizado mais, ainda ele é considerado, ele está no rol do SUS, mas ele não é utilizado.
A barreira química, que são os espermicidas, geralmente eles são usados junto com outro método, como o preservativo masculino ou feminino, e era muito usado com o diafragma, na verdade, muito orientado a ser usado com o diafragma, para melhorar a eficácia desse método. Tá? O DIU, que é o dispositivo intrauterino, que hoje no SUS temos dois à disposição, o cobre e o hormonal. Então, o cobre não tem nenhum tipo de hormônio, ele tem somente o cobre, e ele acontece de ser também uma barreira mecânica. Então, o DIU ele também é considerado, além de uma barreira química, uma barreira mecânica, pelo formato que ele tem, pela forma como ele fica dentro do útero e por como ele evita, né, a gravidez. E o hormonal, que é o DIU, e ao invés de ter um cobre na volta dele, né, o cobre que ajuda na função de anticoncepção, ele ainda tem um hormônio. E esse hormônio vai ajudar também, é como se a mulher estivesse tomando o anticoncepcional, né? Só que ele está lá implantado dentro do útero. Então, ela não precisa lembrar de tomar nenhum hormônio, ele está lá. E a gente chama isso, então, esses métodos, esse DIU hormonal, de endoceptivo, justamente porque ele vai dentro do útero. E aí ele tem durações variadas, né? Tem durações de 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, vai depender do tipo de DIU colocado, e ele tem uma durabilidade grande e uma efetividade muito, muito, muito boa. Então, também é muito recomendado. A maioria das mulheres, eu posso falar isso com certeza, que faz o planejamento reprodutivo, né, que vai para esse processo de planejamento reprodutivo nas policlínicas, as que estavam interessadas em laqueadura, elas acabam trocando a laqueadura pelo DIU, quando eles acabam conhecendo, justamente porque existe muito tabu, muito medo de colocar o DIU, achando que ele vai perfurar o útero, né? Aquelas histórias de neném nascendo com o DIU na testa, segurando na mão. São casos, gente, como acontece esporádicos, assim, coisas que podem acontecer, mas raras, muito raras, tanto que vira notícia justamente porque é um caso na vida, outro na morte, né? Então, ele é um método, sim, muito seguro, está cada vez mais seguro, com pesquisas, vai se desenvolvendo formas de utilizar ele mais seguras, e ele é um método muito aconselhável para a mulher em qualquer idade reprodutiva, que já teve filho ou não. Então, hoje se fala muito nessa democratização do DIU, justamente por ele não ser um método muito seguro e ser um método que é reversível, diferente da laqueadura, por exemplo, né? Como métodos hormonais, então, a gente tem o anticoncepcional oral, a pílula, né? A contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, que todo mundo fala, né? Hoje já se tem muito menos tabu do que se tinha antigamente sobre essa contracepção de emergência, né? Antigamente ninguém queria tomar, ou se tomava escondido. Tinha gente que até me falava, nossa, mas eu tenho vergonha de comprar na farmácia, né? Então hoje já se sabe muito mais coisas sobre a contracepção de emergência e se quebrou um pouco desse preconceito, eu diria, com ela, a partir do momento que você conhece. E tem, inclusive, o problema do outro lado, que é as mulheres que utilizam a contracepção de emergência como anticoncepcional normal. E em um mês, às vezes, toma 3 vezes isso. E a gente sabe que conforme você vai dando bombadas de hormônio no seu organismo, lembra, você está jogando hormônio, você está mantendo cada vez mais alta aquela quantidade de hormônio. Quando isso diminui, dá um baque muito grande no seu organismo e pode desregular tudo. Então, tem mulheres que acabam tendo muitos sangramentos, cólicas, esse inchaço, nódulos. Então, a gente sabe que o impacto dessa contracepção de emergência mal utilizada também é ruim. Por isso que precisa de muita informação, as pessoas precisam entender como isso funciona, que é seguro, não ter esse tipo de preconceito, conhecer a anticoncepção de emergência, para que elas possam utilizar de maneira correta e segura. Isso é o principal, correta e segura. Tem o anticoncepcional vaginal, que não pegou também, justamente porque você tem que introduzir diariamente a pílula no útero, na vagina. Duvido, né? Se já é difícil a mulher tomar, imagina introduzir. Mas tem lá no rol de anticoncepcionais, só que também não é utilizado. O injetável hormonal, que pode ser mensal ou trimestral, também de acordo com a avaliação daquela mulher, da necessidade, de que tipo de proteção ela quer ter.
Os métodos naturais ou comportamentais, que é não utilizar nenhum método, na verdade, você utiliza aquele monitoramento, lembra que eu mostrei que tem lá o monitoramento da temperatura, o monitoramento do muco cervical, né? Porque quando a mulher está ovulando, ela libera o muco pela vagina, então sai aquele muco que parece uma clara de ovo, né? Mais denso, quando você puxa, ele não rompe, né? Igualzinho uma clara de ovo. Então, isso também é um sinal de que ela está no período fértil. A tabelinha, que hoje pouquíssima gente utiliza, tem gente que nunca nem ouviu falar, né? Que a tabelinha é com base no seu ciclo, você conta lá para você ver quando que você está ovulando, né? E o coito interrompido, que é o menos eficaz aqui, porque a gente já sabe que antes mesmo de haver a ejaculação, já pode ter havido contato com o sêmen ou com o líquido seminal e que tem algum espermatozoide nesse sêmen e a mulher acaba engravidando mesmo antes da ejaculação. Então, o coito interrompido, infelizmente, não é um método contraceptivo eficiente. Esses métodos naturais ou comportamentais, eles são muito pouco utilizados para evitar a gravidez. É o que eu falei lá atrás. Geralmente, eles são utilizados para engravidar. Então, a mulher que está com dificuldade de engravidar, ela acaba usando essas formas de monitoramento do seu ciclo para descobrir quando ela está ovulando, né? Os métodos definitivos, né, ou irreversíveis, ele tem várias denominações, que é a laqueadura e a vasectomia, né? Então, a laqueadura, que é uma cirurgia maior, um pouco maior do que a vasectomia, que dá uma necessidade de repouso muito maior, uma complicação, porque é uma cirurgia, diferente da vasectomia, que é ambulatorial, o homem faz, vai para casa no mesmo dia, né? Aquilo que a gente está já bastante batido de saber, não interfere na masculinidade, em ele ser potente ou não. Isso também é um tabu, é uma resistência que os homens têm, né, de não buscar esse método, justamente por achar que vai diminuir a potência sexual, e não, né, não tem relação com isso. Eles acham que vão ficar menos viris, né? Mas a gente já sabe que isso não existe. Então, precisa que eles sejam informados, tenham boas informações sobre como isso funciona. Também já vi casos em que o casal procura para a mulher fazer laqueadura e naquela palestra onde tem que estar os dois, né, o casal precisa participar, ele acaba conhecendo a vasectomia e acaba se interessando e opta por fazer a vasectomia e deixa, né, sem a mulher fazer a laqueadura. Então, a gente está cansado de ver que a informação de qualidade bem fornecida muda, sim, a realidade das pessoas, né? E os novos contraceptivos que foram lançados no Brasil nos últimos 5 anos, que é o anel vaginal. Então, é um anel também que você coloca na volta do útero, né? Introduz pela vagina e coloca na volta do útero. Ele vai ficando lá e vai se dissolvendo aos pouquinhos. Então, é como se fosse uma pílula, só que em vez de você usar todo dia, você coloca lá e ele vai diluindo aos pouquinhos. E tem os que você precisa retirar depois e tem aqueles que vão dissolver e não precisa retirar nada, né? Também não pegou, né? Muita pouca procura, justamente por essa questão de ter que ficar introduzindo e monitorando, e às vezes saía do lugar, então a pessoa tirava o anel sem querer, quando via saía o anel, então é mais complicado o uso. O adesivo transdérmico é aquele adesivo igual de nicotina, né? Cola aqui no braço, ele também vai liberando doses diárias de hormônio para evitar a gravidez. E o implante subcutâneo. Esse implante, assim como o DIU, também está sendo feita uma campanha de popularização dele. Então, já tem, eu não sei, em Cuiabá não, mas eu sei que São Paulo já tem esse implante pelo SUS, faz na parte de dentro aqui do braço, né, nessa partezinha, eles implantam, ele é pequenininho assim, é implantado ali, pode durar, e tem implantes de 30, 60, 90 dias. Esse, não me engano, 120 eu não tenho certeza, mas 30, 60 e 90 eu sei que tem. Você coloca o implante ali e ele vai também liberando, né, como a gente fala, doses homeopáticas de hormônio até terminar a validade dele, ele é retirado e colocado outro, né? Quem já colocou falou que é muito bom, você sente um desconforto na hora que coloca, mas depois você acostuma e não percebe mais. Então, também tem tido aumentado essa procura, né? Tanto do DIU quanto do implante subcutâneo, né? E o último método, que também tem essa polêmica de ser método ou não, né? A amenorreia lactacional, que é muito utilizada e muito difundida entre as mulheres que estão amamentando. Então, esse aqui eu não vou falar nada agora, porque a gente vai tratar quando falar lá sobre a amamentação, especificamente sobre a amenorreia lactacional. Certo, gente?
Aqui tem as bibliografias que foram utilizadas. Como eu falei, vou deixar tudo no AVA e vou abrir um fórum. Depois que vocês tiverem tempo de olhar o material com calma, o fórum vai ficar aberto, porque isso às vezes vai surgindo conforme a gente vai utilizando, né, as coisas, conforme a gente vai aprendendo, vendo outros conteúdos, a gente vai ficando com mais curiosidade sobre esses métodos, né? Oi, Andresa, você quer falar? Não, eu disse assim que eu disse no chat que esses implantes na rede privada são muito caros, né? Seria uma boa ideia se colocassem na rede pública, né? Que é muito, muito legal e é mais fácil também. Sim, sim. Aí que tá, né? Hoje a gente tem um rol de métodos que eles são fornecidos no SUS, né? Eram para ser fornecidos no SUS, mas pela baixa procura, eles acabam não sendo. E aí fica aqueles que a gente conhece, né? Preservativo masculino, o feminino também, já meio que saiu de uso, né? É o masculino, o método contraceptivo hormonal oral e o hormonal injetável. Basicamente isso que a gente tem, justamente pela baixa procura, porque as pessoas até não conhecem, né? E quando elas chegam para procurar informação, o profissional da saúde também não conhece, ou porque ele não tem na unidade, ele não divulga. Só que o Ministério da Saúde funciona assim, né? Conforme você tem demanda, ele vai te enviando os métodos. Então, teve uma época que aqui em Cuiabá, foi logo que eu entrei na UFMT, foi feito um pedido enorme de camisinha feminina, para tentar estimular as pessoas a utilizarem. O que aconteceu? Não adiantou, né? Mesmo os profissionais explicando que existia esse método e tudo, não adiantou. As pessoas não aderiram, né? Não gostaram do método e acabou vencendo as camisinhas lá, foi um monte pro lixo. Eu lembro que foi matéria até nos jornais aí locais, falando justamente dessa questão. Então, acaba que fica muito restrito alguns desses métodos à rede particular, à rede privada, a quem tem plano de saúde, né? E no SUS não se populariza, não pega esses métodos, justamente por essa dificuldade das compras que se tem, né? Mas é uma coisa muito a se pensar em como trabalhar uma estratégia para que se conheça até esses outros métodos, fazer essa divulgação desses outros métodos, né? Show, eu vou parar a apresentação aqui para dar uma olhadinha no chat, parar o compartilhamento também. Opa, desculpa aqui. Interromper o compartilhamento, aí. Certo. Mais alguma pergunta, gente? Vocês têm alguma coisa? Eu abri aqui o chat para ver se tinha alguma coisa. E tem só o que a Andresa já falou, a questão da rede privada, né? Que é a que acaba popularizando, aí fica caro, mas é por isso que eu falei, né? Porque a procura acaba não sendo grande no SUS, então o privado é que acaba liberando isso, né? Infelizmente funciona assim. Mais alguma pergunta, gente? Se vocês não tiverem dúvidas, nada, eu vou encerrar, então. Agradeço muito a participação. Por enquanto não, Ana, então tá ótimo. Se tiver, gente, tem o canal de comunicação, a gente tem o Instagram, tem o nosso WhatsApp, que vocês podem entrar em contato a hora que quiser, quando ler o material. Tem o próprio AVA, né? Se precisar alguma atividade, a gente marca, que faz uma atividade rápida para tirar as dúvidas. Fiquem bem à vontade. O que a gente quer é que vocês aprendam, aproveitem toda essa disponibilidade de materiais que a gente busca com muito cuidado, com muito carinho, para que vocês realmente tenham um aprendizado. A gente sabe que desse jeito é difícil, né? É difícil para a gente também. Eu gostaria muito mais de estar aí com vocês, interagindo ao vivo, né? É muito mais difícil por aqui, porque eu não vejo cara de ninguém, eu não ouço ninguém, só vocês me veem, só vocês me ouvem. Então, a interação para mim fica um pouco comprometida, mas é o que temos para o momento. Então, a gente está de coração tentando fazer o melhor, gente. Então, se não saiu assim muito bem, né? Se não saiu como a gente gostaria, eu peço desculpas e que a gente vai sempre tentar melhorar, sabe? E a gente conta com vocês para vocês darem essa devolutiva para a gente. Olha, não ficou bom isso, não ficou bom aquilo, vão tentar mudar. A gente tenta, gente. A gente está aqui
para aprender com vocês e para que também vocês consigam ter um resultado positivo dessa disciplina, né? Tenham algum aprendizado mesmo nessas circunstâncias tão desfavoráveis que a gente está vivendo, tá? Que bom, Ana, obrigado, fico feliz, tá? Mas quem não gostou também pode falar, viu, gente? A gente está aberta a isso, é a primeira experiência nossa, tá todo mundo aprendendo. E vamos caminhando mesmo, né, Úrsula? Nessa fase de distanciamento físico, não vejo a hora de poder aglomerar com vocês de novo, voltar para nossas práticas, eu sinto muita falta disso. E agradeço mais uma vez pela presença de todo mundo, gente, obrigada mesmo, e vamos continuando as interações aí pelas nossas redes sociais, tá bom? Beijão para todos, fiquem bem, e a gente se vê amanhã, né, na próxima atividade da disciplina. Obrigada, Eleonai, obrigada, Bia. A gente se vê na atividade da disciplina amanhã, são os 4 professores, né? A professora Luana já passou para vocês a dinâmica, e aí amanhã a gente se encontra de novo, 1 horinha aí para discutir sobre o cardiocirculatório, o melhor de todos os sistemas, só que não, né? Beijo, beijão, gente. Tchau, tchau.